Decidi ser professor. E agora? Salve, salve pessoal, eu sou Ângelo Branco e esse é mais um vídeo do Vida de Professor, o primeiro de 2020. E hoje eu queria falar um pouco para quem está começando o curso de licenciatura ou pretende cursar um curso de licenciatura. Se você é como o Igor, um dos nossos seguidores aqui do canal, que vai começar a fazer o curso de licenciatura em 2020, este vídeo é para você. Ser professor no Brasil nunca foi fácil, principalmente se você quer ser professor em pleno 2020, em plena era bolsonarista do inferno. Antes de tudo, ser professor é um ato de coragem e de amor que você tem às pessoas. Então, para ser professor, você precisa ter algumas características, você precisa ter algumas aptidões. A primeira coisa que eu digo para todo mundo que me pergunta como é que é ser professor, como é que é fazer licenciatura, a primeira coisa que eu digo é o seguinte: educação é uma ciência. Não venha com aquela história de não, porque você tem o dom de ensinar, não, porque... Não. Não existe dom em ensinar. Quem tem dom, quem tem chamado divino é outra coisa, é outra parada. Ser professor é uma série de técnicas, de métodos que você vai utilizar para fazer com que as pessoas se desenvolvam, que as pessoas construam conhecimento a partir do seu trabalho docente. Então, para ser professor, você precisa basicamente ter habilidade com seres humanos. Você tem que ter uma boa retórica, você tem que saber se comunicar bem, são características do professor. A gente sempre tem que estar lendo o que é que os alunos, estão pensando da sua aula, Você tem que sempre estar fazendo um trabalho de envolver os seus estudantes naquilo que você está falando. Todo professor, ele é, dentro de sala de aula, autoridade em sua disciplina. Não interessa se você esteja no ensino básico, se você esteja no ensino técnico, se você esteja no ensino superior. Naquela disciplina, o professor, ele é a autoridade. Significa que ele sabe de tudo? Não. Mas ele tem que colocar-se como autoridade naquilo para que a aula possa funcionar, para que o aluno ele tenha o professor como um espelho sobre aquele determinado assunto. Outra coisa que muita gente me pergunta também é o seguinte: eu chego assim numa conversa com o pessoal, não, tu faz o que da vida? Não, eu sou professor. Ah, então você tem muita paciência, né? Enfim, saber ouvir também o aluno, Obviamente, ter paciência para entender o processo de aprendizagem de cada estudante, em cada ritmo, que é individual, é necessário também uma habilidade que você tem que construir. Dentro da graduação, dentro de uma licenciatura, a gente vai aprender muitas técnicas, a gente vai aprender cunho filosófico da educação no Brasil, mas determinadas coisas a gente só aprende em sala de aula. Por isso que eu sempre aconselho ao pessoal que está fazendo a licenciatura cair logo em campo, ir logo para a sala de aula. A gente consegue fazer logo o link entre teoria e prática, isso é muito importante ao longo do curso. Então, geralmente, os cursos de licenciatura, eles logo lhe orientam, logo dão a dica para você começar em sala de aula. Claro, os cursos têm, geralmente na sua reta final, os estágios de docência. A gente também tem os programas de iniciação à docência que são sensacionais. Mas eu aconselho o pessoal sempre começar de cedo, de quanto antes melhor. As faculdades em geral, as universidades aconselham você começar no terceiro período, depois do primeiro ano de curso, ou na rede privada ou na rede pública. Geralmente é mais fácil na rede pública porque a gente ainda tem uma grande demanda de professores na rede pública de ensino. Então, conseguir uma vaga para lecionar numa prefeitura, no governo do estado, geralmente é melhor, é mais fácil. Claro, a gente tem que entrar em sala de aula, você que ainda é um estudante, ainda no início do curso, a gente tem que entrar com a cabeça preparada para a sala de aula. Entender que sempre quando você chega numa sala de aula, principalmente quando você substitui um professor, é uma tarefa árdua. Você vai estar num palco de comparações. Não, mas o professor anterior era melhor. Não, porque o professor anterior falava assim, não, porque o professor... Você vai escutar muito essas comparações. A gente precisa estar em contato mais ou menos onde é que a gente está pisando, Então, conversar com outros professores, saber como é que é a rotina da escola, aonde essa escola está inserida, qual é o perfil mais ou menos dos alunos. A gente precisa estar ciente para não entrar
às cegas. Então, lecionar logo cedo eu acho uma boa, sim. Claro, sempre com a ajuda de um professor na escola que vai lhe orientar, que vai lhe ajudar nesse caminho, que nem sempre é possível, mas deixar tudo às claras, saber que a profissão docente não é para qualquer um. Então, você que está iniciando o curso de licenciatura, caia em campo. Essa é a grande dica que eu dou. Não abandone, não ache que é besteira todo o conteúdo teórico que você vai ter na faculdade. Todas as disciplinas são importantíssimas, principalmente as que tratam da psicologia, as que tratam de políticas educacionais, as que tratam de didática, elas são fundamentais para o trabalho docente. Outra dica importante também que eu dou para quem está iniciando é cair na pesquisa docente. Você não só vai fazer um estágio em docência, como também você vai aplicar alguns conhecimentos, desenvolver alguma pesquisa, né? Seja na área de didática, seja na área de políticas, seja em qualquer área, né, da filosofia da educação, sei lá, mas também aplicar pesquisa à atividade docente. Na verdade, a atividade docente ela é uma constante pesquisa, seja na área de ensino em si, seja na área da sua disciplina específica, né, de como é que você vai lidar com aquele conteúdo específico, principalmente agora em 2020. Por quê? Porque em 2020 muda tudo. Calma, muda tudo porque a gente tem a BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, ela muda toda a forma que o conteúdo é visto pelos estudantes, tanto em relação ao método que vai ser aplicado, abre o leque, é um leque muito mais amplo para você trabalhar determinados conteúdos, como a ordem dos conteúdos nas séries. Ou seja, cada série vai ter conteúdos, pelo menos eu falo da minha parte, né, da disciplina de ciências e de biologia, a gente tem 3 temas, 3 tópicos, né, 3 grandes áreas do conhecimento, e cada área dessa é vista em todas as séries. As 3 áreas, ou seja, por exemplo, matéria e energia, lá no ensino fundamental. Matéria e energia era um conteúdo que a gente só via lá no 9º ano. Agora ele está espalhado nas 4 séries. Então a gente vê um pouquinho de matéria e energia lá no 6º ano, um pouquinho no 7º, um pouquinho no 8º, um pouquinho no 9º. A mesma coisa com a parte de corpo humano e a parte de meio ambiente, por exemplo. Então a BNCC traz uma oportunidade, primeiro, para que o professor que esteja chegando repense a sua maneira de ver a atividade docente, de ver a sala de aula, até porque no início do curso não é difícil da gente sempre estar espelhado em algum professor que a gente gosta, foi um professor que foi referência para a gente no passado, um professor lá do ensino fundamental, um professor lá do ensino médio, que a gente gostava dele, a gente vai utilizar ele como espelho. Isso é válido, sem dúvida, mas a gente precisa pensar que o aluno que é esse professor nosso, né, o aluno que nós fomos, e aquele professor deu aula pra gente, o aluno que a gente vai ver é de outra realidade, é uma outra geração, é uma geração que a gente precisa sempre estar entendendo como é que ela funciona, e não é uma só, porque determinadas comunidades que você vai, os alunos pensam de maneira diferente, né? A realidade socioeconômica é diferente, o pensamento é diferente, a cultura é diferente, não só de escola para escola, de turma para turma. Dentro de sala de aula você pode ter vários alunos com pensamentos muito diferentes, e a gente precisa entender um pouco desse aluno para fazer esse trabalho de pesquisa, como é que eu vou ensinar isso para tal aluno. Então a BNCC ela dá essa ferramenta para você. A minha dica que eu dou é dar uma olhada, dar uma estudada na questão de ensinar através de projetos, que eu tenho aprendido muito no ano passado, em 2019, que é um assunto que eu estudo, eu acho que desde 2012, mas eu passei a aplicar de fato mesmo agora ano passado com um projeto de aquaponia, que eu desenvolvo, que eu estou devendo um vídeo inclusive, né, que eu não vou pagar esse vídeo até hoje, tô de férias, mas estou pensando em ir lá na escola para gravar um vídeo e falar um pouquinho sobre aquaponia. Outra coisa que eu acho legal para um estudante que está começando um curso de licenciatura é entender como é que é o princípio base do ensino superior, que é pesquisa
ensino e extensão. Ensino é fácil de entender porque as universidades ensinam. Pesquisa é uma coisa mais fácil a gente entender, mas na área de educação o pessoal viaja um pouco, acha que não, educação é só ensinar, não é pesquisa. Muito pelo contrário, a gente tem grandes pesquisas na área da educação. Eu gosto muito do pessoal lá das universidades da Espanha e de Portugal, que tratam educação como ciências educacionais, que para mim a educação é a ciência. E a extensão, que é justamente pegar todo esse conhecimento que a universidade produz, que muitas vezes fica lá restrito aos muros da universidade, e você jogar esse conhecimento para dentro das escolas. A extensão é justamente você pegar os conhecimentos que são formados, que são construídos na universidade, para que eles sejam utilizados na sociedade, para o bem da sociedade de maneira geral. Então, no caso das ciências da educação, ciências da educação é massa, né? O pessoal podia adotar esse nome aqui. No caso da educação, a gente precisa pegar esse conhecimento que vem das universidades e colocá-los na escola, né? Para a gente desenvolver a educação do século XXI. Outro conhecimento importante que o professor deve ter, principalmente hoje no século XXI, é conhecimento das tecnologias da informação e da comunicação. O professor tem que estar ligado nas mídias sociais, o professor tem que estar ligado nas tecnologias da informação e da comunicação, né? No mobile learning, na educação à distância, nas novas tecnologias que podem estar chegando na sala de aula para melhorar o aprendizado. Apesar disso ser ainda muito lento nas escolas, ainda ser uma coisa muito distante, só nas grandes escolas, nas escolas privadas que a gente vê isso, né? Tecnologia de ponta, a gente, enquanto professor, tem que estar preparado para o mercado, tem que estar preparado para tudo. Então, conhecimento acerca das tecnologias é fundamental. É isso, pessoal. Se você tem mais alguma dúvida em relação a isso, você está iniciando aí um curso de licenciatura, comenta aqui embaixo qual é o curso, qual é a universidade, tá? Pra gente trocar uma ideia legal. Se tem alguma dúvida, bota aí também, tá? Curte esse vídeo, compartilha aí com os colegas. Se você já é estudante de licenciatura, joga lá no grupo do WhatsApp, tá? Pra gente trocar uma ideia, ver aí como é que são as realidades dos diferentes estados aqui do nosso querido Brasil. Forte abraço para todo mundo e tchau!